Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa última aula desse módulo de Antropologia Bíblica. Nós vamos continuar falando sobre o assunto que estávamos tratando aqui na nossa última aula e falávamos exatamente sobre a questão da aliança e do pacto. E nessa aula de agora, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Os irmãos se lembram que nós terminamos falando sobre as condições do pacto, as penalidades do pacto e a promessa. Fizemos aí esse pequeno resumo para que os irmãos tenham uma noção melhor do pacto das obras, né, que é encontrado ali no contexto de Gênesis, especialmente na realidade de Adão e Eva, quando ainda estavam no jardim do Éden. E a nossa intenção é mostrar como esse conceito do pacto, da aliança, ele está presente em toda a Bíblia e como ele vai se desenvolvendo progressivamente com o passar do tempo. Então, vamos continuar dessa parte e vamos entender um pouco melhor sobre essa questão. Muito bem. Bom, outro elemento muito importante que nós temos quando nós estudamos o pacto, ou aliança, é a figura do mediador. O mediador é aquele que faz a união das duas partes, tanto do rei de um lado, como do vassalo dos outros. E para que os irmãos tenham... talvez os irmãos já tenham ouvido falar dessa linguagem, da questão do suzerano e dos vassalos, mas essa é uma terminologia muito usada pelo Dr. Van Groningen, nos seus livros, na sua trilogia, falando sobre a criação e a consumação. Então, dentro desse contexto, o que seriam os suzeranos e os vassalos? Segundo a tradição e segundo a história, os suzeranos eram os nobres que doavam as suas terras e, às vezes, segundo alguns, até mesmo seus castelos, eles doavam essas propriedades para os vassalos. E à medida que eles davam ou doavam essas coisas para os seus vassalos, eles exigiam apenas uma coisa em troca, que os seus vassalos protegessem essas coisas, e assim eles estabeleciam uma relação de suzerania em relação aos seus vassalos. E, sobretudo, essa linguagem ela é exatamente usada para exemplificar o que Deus fez em relação às suas criaturas. Ele criou o universo, colocou todas as condições dentro desse universo, estabeleceu todas as diretrizes, deu todas as possibilidades, estabeleceu as regras, e a única exigência era que, de fato, os seus súditos ou seus vassalos cuidassem daquilo que Deus havia construído e criado e dado ao homem. Então, quando nós falarmos e usarmos essa linguagem do suzerano e dos vassalos, a nossa intenção é no mesmo sentido que o Dr. Van Groningen usa, falando aí da figura real de Deus como o rei que é o soberano, o absoluto, que é de fato onipotente em relação às suas criaturas, que são seus vassalos, os seus súditos, e que receberam aí as suas atribuições, tá certo? Então, dentro dessa relação, o mediador, ele é, de uma certa maneira, o representante. Adão foi, de fato, o primeiro representante nosso lá no Éden, mas ele falhou e, por isso, recaiu sobre todos nós a culpa e a corrupção do seu pecado. Por quê? Porque, como temos falado e insistido, Adão ele era o nosso representante. Se Adão tivesse obedecido todos os preceitos e todas as ordenanças de Deus, todos aqueles a quem ele representava também seriam beneficiados pela sua obediência. Mas como ele desobedeceu, então, consequentemente, recaiu sobre ele e os seus descendentes as consequências da culpa e do pecado. Todas as maldições colocadas sobre ele foram colocadas também sobre nós e sobre todo o gênero humano. Lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de Adão e o seu papel representativo. E ele vai dizer:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é o que nós encontramos, né, no livro de Romanos, no capítulo de número 12, quando o apóstolo Paulo fala-nos e adverte-nos sobre essa questão da representação de Adão, tá certo? Os irmãos podem conferir, se desejarem, no capítulo 5, versículo 12. Bom, aí o que é importante entendermos também que no Antigo Testamento nós encontramos várias figuras que atuaram como mediadores. E todos esses mediadores da Antiga Aliança, ou do Antigo Testamento, melhor dizendo, eles apontavam para aquele que seria o mediador perfeito. Então, todos esses mediadores que nós vamos mencionar daqui um pouco, eles falharam porque eles eram pecadores, em algum momento eles falharam, mas ainda assim, através do exercício da mediação, eles apontavam para Cristo, que seria e que é o mediador perfeito. Como mediador, Jesus então representa todos os cristãos diante do Pai. E é a sua atuação que nos justifica e nos proporciona vida abundante. Sem Cristo, nós estaríamos debaixo da maldição. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, na continuação, um pouco mais à frente do texto que lemos anteriormente, no versículo 20 e 21, quando ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo como nosso Senhor. Portanto, em outras palavras, assim como pela desobediência de um único homem, Adão, entrou a morte e o pecado no mundo, muito mais pela obediência de um só homem, que é Cristo, entrou a vida e superabundou a graça. É isso que significa aqui no final do capítulo 5, quando ele fala que pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo, mostrando o papel de Cristo como o grande, o perfeito, o absoluto e o único mediador que de fato não pecou. E através dessa relação da mediação entre os pecadores, Cristo mediando entre os pecadores e Deus, é que Paulo afirma também no capítulo 5, versículo 1, que nós temos paz com Deus. Só fazer um parêntese, é muito importante nós entendermos que fora do Evangelho e fora de Cristo não há vida e nem paz. Somente quando o vínculo com Deus é refeito através da mediação de Cristo e quando a justiça de Cristo é imputada e derramada sobre nós, é que de fato nós podemos receber a maior de todas as graças, que é desfrutar de uma vida de paz com Deus. Ainda que as circunstâncias não sejam de paz, a paz de Deus ela excede todas essas circunstâncias e experiências humanas que muitas vezes são trágicas. Bom, no decorrer da história, a Escritura nos revela que Deus vem administrando esse pacto, ele vem ampliando o seu significado até encontrar em Cristo o seu clímax. A revelação, portanto, ela é progressiva e o plano da redenção é ampliado no decorrer da história até chegarmos efetivamente na consumação. Para salvar os eleitos, o pacto feito no jardim do Éden é confirmado entre o Pai, representando a Trindade, e Cristo representando os eleitos. Essa questão do mediador é muito importante para que nós entendamos a figura de Cristo como nosso representante. Então, veja, no Antigo Testamento, nós encontramos a preparação para o fato. Lá em Gênesis 3,15, nós temos então a promessa daquele que viria para, de fato, anular os efeitos da obra de Satanás e da desobediência de Adão e Eva. É uma palavra profética e preparatória falando sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando chegamos no período dos evangelhos, que registram a vinda de Cristo, é o registro do fato,
Eles, então, recordam a profecia, recordam as promessas do Antigo Testamento que foram feitas durante todo aquele período, e quando Cristo como Redentor chega, eles registram esse fato, e finalmente as epístolas, elas têm um papel de interpretar os fatos. Os três acontecimentos são importantes: a preparação para o fato, apontando para o que aconteceria, o registro do fato propriamente e, claro, a explicação e a interpretação do fato. É o que nós fazemos quando nós lemos as epístolas, por exemplo. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe aquela, como nós podemos dizer, aquela sensação e aquele sentimento de que algo grandioso estava por vir e para acontecer. Quando acontece, os evangelistas então registram o fato, mostrando a sua grandiosidade e a sua grandiosidade, de fato, o seu significado. E as epístolas, elas vão então interpretar esse fato à luz da história e de todas as promessas feitas por Deus, tá certo? Então, quando nós chegamos aqui nesse slide, eu quero que os irmãos percebam que o pacto, ele é e ele é também progressivo. Aqui a questão mais importante é a progressividade do pacto. Esse pequeno slide, essa pequena figura representativa, ela foi tirada do livro do Dr. Palmer Robertson, do livro Cristo dos Pactos. Então, começamos com Adão, onde é encontrada ali a aliança do início, do princípio, quando Deus cria o homem à sua imagem, estabelece com ele uma aliança. Lembrando que aliança e pacto são termos que são usados aqui de maneira intercambiável. Aí, quando nós chegamos na época de Noé, nós temos a aliança da preservação, e é até interessante, porque Deus emitiu o seu juízo contra contra a descendência humana, eliminando quase que totalmente os homens, preservando apenas Noé e a sua família, e essa aliança é conhecida como a aliança da preservação, porque ele preservou os animais e esse pequeno grupo de pessoas. No período de Abraão, nós encontramos a aliança da promessa, que quando Deus promete para Abraão que faria dele uma grande nação e que nele seriam abençoados todas as famílias da terra. É muito importante você perceber como que a aliança ela vai progredindo e ampliando o seu alcance. Embora a promessa para Abraão ela fale de uma nação, mas no mesmo contexto ela fala também de todas as famílias sendo abençoadas em Abraão e por causa dessa aliança que Deus fez com ele. Quando chegamos em Moisés, nós já temos ali um caráter nacional, a nação de Israel já é um povo com uma identidade, e ali nós temos a aliança da lei, principalmente em torno dos 10 mandamentos, que são as leis morais de Deus dada àquele povo. Quando chegamos na época de Davi, nós encontramos a aliança do reino. A nação de Israel estava totalmente situada ali na terra de Canaã, já haviam conquistado toda a extensão do território. Então Deus confirma a sua aliança com Davi, mostrando que, na verdade, essa aliança ela tem uma extensão muito maior do que meramente alcançar uma nação, já introduzindo o conceito de reino, que nós vamos falar um pouco mais à frente, até chegar em Cristo, que é a aliança da consumação, onde todas as coisas convergem nele. É isso que a gente tem que entender, que o pacto, a aliança foi progredindo com o passar do tempo até chegar em Cristo, que é de fato a aliança do pacto. Ele declara sobre si mesmo que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós estamos agora vivendo naquilo que o Dr. Huckman fala, do agora, do já e ainda não. Então todas as coisas estão convergindo para a consumação e elas serão consumadas, tanto é que muitas promessas da Bíblia são feitas como se elas já tivessem acontecido. Inclusive, Paulo usa dessa estratégia no livro de Romanos, quando ele fala da eleição, do chamado, da glorificação do corpo, porque ele tem em mente que essas coisas são tão certas que é como se elas de fato já tivessem acontecido. E de fato elas já aconteceram.
só que elas ainda estão dentro de um processo histórico que ainda não foi concluído. Mas nós estamos nesse último estágio, que é o estágio da consumação. E dentro desses elementos todos que nós encontramos, nós precisamos destacar também o pacto ou aliança da graça. Enquanto a aliança das obras ou da criação foi estabelecido com Adão, representando a humanidade, o pacto da graça é entre Deus, o Pai, representando a Trindade, e Deus e o Filho, representando os eleitos, tá certo? Dentro do pacto da graça, ele é administrado por pactos temporais, mais uma vez mostrando também o elemento progressivo. Nós temos, por exemplo, o pacto edênico, que é estabelecido ali especialmente em Gênesis 3,15, quando a inimizade é anunciada naquele contexto, é feita a promessa da vitória da semente da mulher sobre a semente da serpente. Então, veja, a promessa estava feita, ela certamente aconteceria, mas até que ela acontecesse foi necessário um longo período histórico. Aí nós temos o pacto noético, que mencionamos também. A vida de Noé e sua família é preservada, é feita a promessa de não destruir mais a terra da mesma maneira, e com água, né, no caso. E Deus, então, ele vai não somente renovando, mas ampliando esse aspecto pactual. O pacto abraâmico é a base, de uma certa maneira, é a base de todos os demais pactos, no que diz respeito à aplicação da salvação, e ele pode ser encontrado em Gênesis 12, aliás, em Gênesis 12, 51 e no capítulo 17. Esse pacto consiste e inclui uma série de promessas, como, por exemplo, o fato de que o nome de Abraão seria grande, de que muitas nações proviriam dele e de que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. A ele e a sua semente seria dado a terra prometida como herança, a sua descendência se multiplicaria como grãos de areia, qualquer pessoa que lhe abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Deus seria o seu Deus e o Deus de sua descendência. Essa é, com certeza, a principal de todas. E perceba que ao longo do relato dos textos do Antigo Testamento, principalmente de Gênesis, nós encontramos a promessa acompanhada dos fatos históricos com o passar do tempo. Quando chegamos no pacto sinaítico, ou do Sinai, foi um pacto nacional para cumprir a promessa de uma grande nação. A promessa que Deus fez para Abraão estava se cumprindo ali na saída do povo do Egito, mostrando que a essência dos 10 mandamentos, ou mostrando que a essência do pacto estava nos 10 mandamentos. Esse pacto foi estabelecido com Moisés ali no contexto do Monte Sinai, é um pacto muito importante. Aí nós temos o pacto palestiniano. Esse pacto também se desenvolveu do pacto abraâmico e proveu as condições para a entrada na terra de Canaã, ou a terra da Palestina, como é chamada por alguns. Ali foram feitas promessas de bênçãos ou maldições, dependendo da obediência ou não. Aí chegamos no pacto davídico. Esse pacto ele estabelece a descendência de Davi para sempre, tanto é que essa é a linhagem que Deus preserva para que nascesse o Senhor Jesus. E é muito interessante as pessoas que fazem parte dessa linhagem, vários pecadores, como Raabe, por exemplo, de uma certa maneira ela está ligada a essa genealogia e a essa descendência, e a promessa consistia em ser o seu Deus e o Deus do seu filho. Essa é a promessa que Deus fez para Davi, e ela foi se concretizando também com o passar do tempo, naturalmente, até chegar em Cristo. E o novo pacto, que é chamado de novo no sentido de qualidade e não de tempo. Trata-se de um pacto renovado ou restaurável, e não de um pacto totalmente novo. Isso fica claro no uso dos termos hebraicos e grego, os quais têm o sentido de novo em qualidade, não em sentido de tempo. Esse pacto torna-se universal o evangelho e muda os sacramentos, como a gente pode ver também já ali no livro de Atos, quando há essa mudança na questão, principalmente, do batismo, tá certo? Muito bem.
e também da Santa Ceia, né? Evidentemente. Sobre os pactos temporais, aqui tem algumas informações importantes. Quais são as características desses pactos temporais? Primeiro, o Senhor é o autor de cada um dos pactos. É Deus quem estabelece, tá certo? É ele quem de fato recebe é ele que tem a competência, essa é a palavra que eu queria, de estabelecer cada um dos pactos. Ele é o autor. O pacto, ele é sempre unilateral. Embora ele tenha as duas partes, como eu mencionei na aula anterior, ele é sempre unilateral porque Deus é o autor e é ele que é o rei que está pactuando com os seus vassalos ou com seus súditos. Cristo é o mediador de cada um dos pactos para garantir o cumprimento após a queda e redimir o homem para a glória de Deus. O homem em Cristo é o beneficiário de cada pacto. Jesus é o representante que traz a vida para o homem morto. A expiação pelo sangue é encontrada em cada um dos pactos. O mesmo meio de propiciação a fé é encontrada em cada um desses pactos também. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Não era só a questão dos rituais, não era só a questão dos sacrifícios, não era só a questão dos simbolismos que tinha no contexto da Antiga Aliança, ou do Antigo Testamento, mas era a questão da fé. A fé sempre foi um elemento central dentro do desenvolvimento do pacto estabelecido por Deus. No Antigo Testamento, o pacto era limitado a uma única nação. No Novo Testamento, é o rompimento com as barreiras do particularismo e esse pacto se torna universal, alcançando todos os povos e nações, lembrando que essa sempre foi a intenção de Deus. Desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, quando fala da criação, nós encontramos ali o aspecto do desejo de Deus de que toda a terra fosse tomada pela sua glória. Israel e a igreja nada mais são do que instrumentos de Deus para que o evangelho alcance esse aspecto universal. E por meio da obra consumada por Cristo, a parede de separação então foi derrubada e os que estavam longe foram aproximados. Já no livro de Atos, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele enriquece os crentes com bênçãos espirituais e eternas. E é muito interessante, porque ainda que nós, como cristãos, tenhamos bastante coisas diferentes nas nossas práticas, em relação, por exemplo, a algumas características de algumas denominações, mas o Espírito Santo é o que de fato nos une no corpo de Cristo. No que diz respeito à fé, à centralidade das Escrituras, ao entendimento das principais doutrinas que envolvem a soberania de Deus, a soteriologia, a eclesiologia e esses elementos centrais, nós somos muito semelhantes dos nossos irmãos, ainda que não pertençamos às mesmas denominações. É o Espírito Santo que cria essa unidade entre os cristãos, derramando bênçãos espirituais e eternas. Lembrando que em cada período o pacto é ampliado progressivamente, revelando mais informações do que o anterior. E a administração presente do pacto continuará até a volta de Cristo, lembrando que nós já estamos nos estágios finais dessa história da salvação e da revelação. Claro que eu não vou cometer aqui a bobagem de ficar estabelecendo períodos ou épocas, mas a primeira vinda de Cristo, de fato, inaugurou o seu plano de convergir todas as coisas na consumação, onde o mal será literalmente extirpado da criação de Deus e os seus eleitos poderão desfrutar da íntima comunhão com o Senhor. Bom, essa é a questão, essas são as considerações que eu gostaria de fazer sobre a questão do pacto. E agora eu queria entrar numa outra questão importante também da antropologia bíblica, que é a questão do livre-arbítrio e da livre-agência. Infelizmente, a gente não tem o tempo necessário para entrar profundamente nesses assuntos,
mas eu tenho certeza que essas considerações elas poderão ampliar a nossa visão e nosso alcance para que nós tenhamos uma coerência teológica em relação a esses temas. Pois bem, aqui nós começamos então com essas duas terminologias teológicas do livre-arbítrio e da livre agência. E esse tópico, ele lida com a grande questão teológica da liberdade moral do homem, tá certo? Vamos começar então pela questão do livre-arbítrio. Na visão humanista, o livre-arbítrio é uma crença religiosa, uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo e crença, tá certo? Quando as pessoas normalmente falam de livre-arbítrio, sob a influência dessa visão humanista, é nisso que elas pensam, que cada pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo e crença. Então, nessa perspectiva, a vontade governa as decisões, independente das outras faculdades da natureza humana. Resumidamente, é a capacidade de viver em conformidade perfeita com a vontade de Deus ou não, que é de fato uma marca muito presente no pensamento arminiano, né? Que na verdade não é Deus que salva o pecador pela sua livre graça e iniciativa, mas é o pecador que decide aceitar Deus como seu único e suficiente Salvador. Mas é importante nós entendermos que Adão, no seu período de inocência, foi a única pessoa que, de fato, humanamente falando, teve essa liberdade. Adão, ele era perfeito, santo e íntegro, mas como um ser livre moralmente, ele podia tomar decisões contrárias à sua natureza santa. Esse é o conceito de livre-arbítrio e foi exatamente isso que aconteceu. As inclinações de Adão eram para o bem e eram boas, mas isso não significava que ele pudesse, em algum momento, contrariá-las e contrariando assim a sua própria natureza santa e boa, que foi de fato o que ele fez. Vejam, a integralidade das faculdades de Adão podem ser vista no fato dele ser pessoal, ele se relacionava, ele era uma pessoa, ele era um ser racional, moral, com afeições. Mais uma vez, falando aí da questão relacional, que também, de uma certa maneira, tem muito a ver com a pessoalidade humana. Ele era uma pessoa que tinha vontade própria, ele era uma pessoa capaz de fazer julgamentos, ele era um ser religioso, essencialmente. Ele foi criado com a inclinação para voltar-se para o transcendente, e essa é uma marca que permanece em todos os seres humanos, ainda que alguns não admitam, essa conexão com o transcendente. Ele era responsável por seus atos, como vemos lá em Gênesis 2, quando Deus dá a ordem para ele. Deus estava demonstrando claramente que o que ele fizesse, ele seria responsável. Então Adão podia tomar decisões contrárias à sua natureza santa. E por esse motivo que Deus deu as ordens e estabeleceu os limites. Ao pecar, Adão, ao pecar contra Deus, ele fez de maneira consciente. Ele pensou, ele refletiu, ele desejou e ele comeu do fruto. Ele não foi enganado. Ele não havia ali uma justificativa que pudesse dar um ar de plausibilidade para o que ele havia feito. Não. Ele o fez de maneira consciente, ele sabia o que ele estava fazendo e, mesmo sabendo, ele decidiu conscientemente agir contra a sua natureza e contra a integralidade das suas faculdades que foram dadas por Deus, tá certo? Agora, a livre agência, ela tem um significado diferente do livre-arbítrio. A livre agência, ela é também um tipo de liberdade que o homem tem de tomar decisões morais, porém, essas decisões elas são tomadas a partir da sua natureza pecaminosa e da inabilidade de tomar decisões contrárias à sua natureza. Portanto, uma pessoa, ela é livre para fazer o que ela quer? Ela é. Porém, o seu desejo sempre será para o mal e para o pecado.
exceto aqueles que foram regenerados por Cristo. Mas uma pessoa humana, sem a graça de Deus, ela é livre para agir. Porém, a sua liberdade é limitada e influenciada e conduzida pelo seu desejo perverso de viver na prática do pecado. Isso porque essa pessoa, ela sempre vai agir em conformidade com a sua natureza. Em última análise, ele é um escravo de si mesmo. Por que que isso acontece? Porque o homem perdeu a sua capacidade natural de obedecer a Deus plenamente. Ele não desfruta do livre-arbítrio após a queda, porque a sua inclinação é para o mal. Não era como Adão, que as suas inclinações eram boas, santas e perfeitas, mas que ele poderia agir contra essa inclinação. O homem pós-Adão não tem essa possibilidade, porque depois da queda, as suas inclinações elas já são totalmente direcionadas para o pecado. Se você quiser ter uma visão melhor sobre isso, basta ler a carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo vai falar exatamente desse aspecto do desejo humano para transformar as coisas de Deus numa vergonha, transformar a verdade em mentira e, inclusive, fazendo das suas práticas altamente reprováveis por Deus. A carta aos Romanos, como um todo, abre bastante a nossa mente para essas questões. Então, a livre agência, ela é a expressão máxima desse cativeiro em que o homem vive. Ele não é manipulado por Deus, ele é manipulado por si mesmo, pelos seus pecados escravizadores. Se ele fosse manipulado por Deus, Deus jamais o levaria a cometer o pecado. Mas exatamente por ser um escravo de si mesmo, é que cada ser humano ele vive em função do seu pecado, tá certo? Então essas são algumas considerações sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do livre-arbítrio e também da livre agência. É claro que há muitas considerações que poderiam ser feitas. Como eu disse anteriormente, esse é um debate muito profundo no campo da teologia que trata desses temas, mas a nossa meta era apenas só fazer aqui algumas pontuações sobre esses aspectos. Muito bem. Vamos então para a nossa último assunto, que é a questão da imagem restaurada. Aqui nós vamos então considerar essa questão da imagem restaurada e começando pelo que a Bíblia nos chama, por aquilo que a Bíblia chama de estado de glória. O que é o estado de glória? O estado de glória, ou no estado de glória, todas as maldições, pecados, dor e sofrimentos serão completamente removidos por Deus. Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa será, de fato, a consumação de todas as promessas redentoras de Deus, onde o reino de Deus será restaurado. E aqui eu quero fazer uma observação importante. A igreja, eu só quero olhar aqui se eu tinha... eu coloquei aqui na frente. Mas só para adiantar, a igreja, ela não é o reino de Deus. Ela é a proclamadora do reino de Deus. É importante nós entendermos esse aspecto, para não pensar da igreja mais do que ela é nessa existência. Mas nessa questão do estado da glória, é importante entendermos que o pecado não foi criado por Deus, ele não fazia parte da nossa natureza original, portanto, oportunamente ele será removido completamente na vitória de Cristo. Isso que a Bíblia nos ensina sobre o estado de glória. O pecado, ele não é uma coisa natural, normal ou comum. Como a gente já, usando a linguagem do Dr. Van Groningen, ele é um parasita que se alimenta e sobrevive da existência da criação de Deus, mas nesse estado de glória, ele será totalmente removido.
A vida eterna, então, se inicia no momento da regeneração e conversão, mas é aquela história do já e ainda não. Nós já somos possuidores da vida eterna, nós já somos contemplados pelas promessas espirituais nas regiões celestiais, mas ainda não estamos nesse período, porque a história ainda não consumou-se totalmente, embora todas as coisas convergem para esse acontecimento. Libertados da escravidão do pecado, caminhamos no processo da santificação em Cristo. Então, quanto mais nós nos santificamos, mais a imagem de Deus em nós, ela vai sendo gradualmente restaurada, não conforme a imagem de Adão, mas conforme a imagem de Cristo, o segundo Adão, que é o Adão superior. Então, nós ainda continuamos lutando contra o velho homem diariamente, porque nós temos essas duas naturezas que vivem em conflito, e assim será até o dia em que seremos completamente transformados em glória. Tá certo? Sugiro aos irmãos que façam a leitura desses textos. Por uma questão aqui de tempo, nós não iremos lê-los, mas eles vão abordar sobre essa questão que nós acabamos de mencionar. Então, nós caminhamos na direção a Cristo, lutando contra os nossos desejos pecaminosos que fazem guerra em nosso interior. É o que Paulo diz em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, Tiago também falando sobre as lutas que ocorrem dentro de nós por causa dos nossos desejos pecaminosos, ele afirma: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, nós precisamos caminhar com perseverança a carreira que nos está proposta, como nos diz lá em Hebreus capítulo 12, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que todo o tempo fica nos assediando e nos cercando, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e somente quando Cristo voltar é que nós seremos transformados à sua imagem e semelhança e nos veremos completamente livres dessa velha natureza, inimiga da nossa nova natureza, que se refaz em pleno conhecimento de Cristo. E dentro dessa questão da imagem restaurada, eu quero só fazer aqui um adendo falando sobre a questão do reino. Mostrar para você que nós não podemos confundir o reino de Deus com a igreja. A igreja de Cristo é uma proclamadora, é uma agente proclamadora da mensagem do reino. Mas ela não é o reino propriamente. Por isso que na igreja há pecados, divergências, desentendimentos, mas a igreja é o corpo de Cristo nesse mundo, onde ela é dirigida por Cristo, que é o cabeça, e ela está aqui para proclamar essa mensagem. E ela só é efetivamente verdadeira enquanto estiver de acordo com as verdades e realidade no reino de Cristo. Por isso que a gente sempre fala das marcas da igreja, que estão relacionadas com a pregação da palavra, com a questão da disciplina correta e com a questão também da administração dos sacramentos. No novo céus e na nova terra, onde o reino será estabelecido de fato, então nós poderemos desfrutar dessa comunhão maravilhosa e graciosa com Deus. Vejam as palavras do Senhor Jesus em Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai. Aliás, aqui não é o versículo propriamente, eu acabei me confundindo. Eu achei que eu tinha colocado o versículo, mas deixa eu só dar uma conferida aqui, porque aí assim eu posso me situar melhor. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34, diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aqui ficou acabei cortando uma parte do versículo, tá certo? Então é isso, irmãos. Eu quero então encerrar aqui a nossa aula
fazendo rapidamente algumas considerações finais, na verdade, só relembrando o que nós consideramos ao longo desse semestre, falando aí sobre a questão da imagem e semelhança de Deus, mostrando que o homem é um ser que revela a Deus em seu caráter e natureza, mostrando que o homem, por ser criado à imagem de Deus, nós vimos que ele é um ser racional, com vontade, emoções, autopercepção, moralidade, justiça, todas essas coisas são decorrentes diretamente dessa imagem. Após a queda, essa imagem ela foi completamente afetada e distorcida, e somente em Cristo é que nós somos então recriados à imagem de Deus e caminhamos para o pleno conhecimento dele, tendo a imagem do Senhor sendo progressivamente restaurada. Falamos aí também sobre a questão da alma e do espírito, que no nosso entendimento são a mesma coisa nas Escrituras, expressam simplesmente o interior do homem e não partes do seu interior. Consideramos aí também sobre a questão da aliança e do pacto das obras e como que essa doutrina maravilhosa ela foi se desenvolvendo progressivamente. Falamos aí sobre a questão agora há pouco do livre-arbítrio e também da livre agência. Colocamos aí resumidamente as definições de cada um. E assim, nós encerramos o nosso módulo e eu quero aproveitar para agradecer pela atenção dos irmãos, por terem nos acompanhado nessas reflexões. O ideal, evidentemente, seria que nós pudéssemos ministrar essas aulas presencialmente, ou pelo menos juntos, né, de maneira online, mas devido a uma série de fatores isso não é possível. Mas mesmo assim, com a graça de Deus, eu acredito que o Instituto Bíblico Graça Irresistível conseguiu desenvolver uma plataforma que certamente é um grande instrumento de bênção para muitas pessoas, porque proporciona a nós, professores, a possibilidade de meditar, estudar, analisar e refletir nesses assuntos teológicos tão profundos e tão maravilhosos, que são muito úteis para que nós tenhamos uma visão correta de nós mesmos. Que Deus abençoe, muito obrigado, e nós vamos disponibilizar juntamente com esses 2 vídeos as atividades desse módulo que encerra as nossas considerações até aqui. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e um forte abraço e que Deus abençoe grandemente, esse é o desejo do meu coração. Até mais, irmãos.